Bom dia, mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. E o texto de hoje é Marcos, capítulo 8, do versículo 31 ao 33. Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, por mais esse dia que o Senhor nos dá, poder se despertar. E obrigado, Pai, pela tua presença conosco, pela tua palavra, pelo teu Espírito. Te pedimos agora que o Senhor nos dê direcionamento e iluminação para entendermos o que vamos ler, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, esse texto aqui, consegui enxergar algumas lições, né? Aqui eu também li, né, os textos paralelos, né? Já conheço essa passagem, né, de alguns anos, e eu gosto de refletir um pouco no texto paralelo aqui de Mateus, né? Em Mateus, quando falando um pouquinho sobre a leitura de ontem, né? Quando Pedro falou, né, perguntou o que vocês acham, né? Quem vocês acham que eu sou, né? Que Pedro respondeu: Tu és o Cristo, né? Lá em Mateus, lá fala que Deus, Jesus, ele fala: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, né? Quem te revelou isso não foi a carne, mas foi o Espírito Santo, né? Então foi um elogio ali, né? De certo modo, um elogio, né, para Pedro, né? Só que aí 6 versículos depois, né? Aí Pedro começa a dizer para Jesus, né, que não, isso não vai acontecer contigo, Senhor, você não vai morrer, você não vai. E aí já vem a repreensão, né? De Jesus dizendo: arreda Satanás e tal, né? Então eu fico pensando, 6 versículos depois, uma diferença de 6 versículos, né? No relato bíblico, uma hora você está sendo usado pelo Espírito Santo, outra hora você está sendo usado por Satanás, né? Então é muito interessante isso. Isso quer dizer que devemos vigiar muito, né? Para ver o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida espiritual. Esses dias mesmo eu estava comentando com os irmãos, né, da minha igreja sobre essa questão, que a gente tem que vigiar muito, porque são duas situações. Uma base doutrinária sólida, né? Quando eu falo base doutrinária, eu não estou falando apenas de doutrina em si, mas de Bíblia, né? De você conhecer a Bíblia, o que realmente a Bíblia ensina, né? Tem uma base doutrinária sólida e ter uma comunhão forte com Jesus, né? Quando uma dessas duas coisas faltam na sua vida, você corre vários riscos. Um deles é sair da igreja, né? Por falta de uma maturidade espiritual, né? Ou falta também de uma base doutrinária sólida. Mas tem outro erro também, tem outro risco também. Às vezes o diabo, né, ele não quer que você saia da igreja necessariamente, mas talvez ele queira usar você como instrumento dele para causar problemas na igreja, né? Então nós estamos vivendo uma guerra, né? E nessa guerra espiritual existe o lado do bem e o lado do mal, né? E o exército de Deus tem essa estratégia, né? Cada membro da igreja tem uma posição crucial nessa luta, né? E quando o inimigo consegue vencer mas mesmo ele permanecendo ali no exército, então ele tem um aliado dele dentro do exército, então ele age infiltrado, né? Então
estratégias mais eficazes, né? Que é usado, né, nas guerras, enfim, é esse, né? Agir infiltrado, né? E o inimigo ele faz isso também. Não que nós sejamos aliados dele, mas assim, de coração mesmo, né? Mas um descuido nosso, né? Uma falta de atenção, uma falta de conhecimento doutrinário, ou como eu falei, uma falta de vigilância, de comunhão, a gente pode ser usado, né? Como os Pedro, né? Que mesmo sabendo que Jesus era o Messias, mas ele não tinha conhecimento doutrinário, enfim, alguma coisa aconteceu ali, né? Que ele se permitiu ser usado por Satanás, né? Não foi a intenção dele, com certeza, né? E não quis causar nenhum prejuízo, nenhum mal a Jesus, né? Mas aquilo foi uma forte tentação. Jesus sabia claramente da sua missão e ele estava explicando para os seus discípulos, né? A sua missão. E aí Pedro se recusou a entender, assim como os outros, né? Se recusaram a entender. Aqui fala que Jesus falou claramente, né? E não falava apenas usando os seus próprios argumentos, mas ele usava a Bíblia, a palavra de Deus, né? As profecias, mostrando, né, que o Messias ia passar por tudo que estava escrito, né? E fazia parte ali das profecias, né? Ser rejeitado, etc. E eles não queriam aceitar. Por quê? Porque eles estavam indo com um pensamento muito material a respeito do Messias. Eles tinha havido, né? Tinha sido feita uma construção teológica, né, em torno do assunto do Messias, a obra do Messias, muito deturpada, né? Por parte dos fariseus, por parte do povo judeu em si. Então, é por isso que Jesus falava sempre antes, né? Quando era feito cura, né? Ele fazia uma cura, até mesmo no último episódio foi falado, né? Quando eles falaram que Jesus era o Messias, ele falou, olha, não fale, mas não fale isso a ninguém ainda, né? Por quê? Porque ao falar, ao transmitir isso para alguém, com o pensamento deturpado que eles tinham a respeito do Messias, não iria fazer bem, sim fazer mal, né? E, então, era por isso que ele dizia para as pessoas quando ele curava, olha, não fala para ninguém, não fala para ninguém. Por quê? Porque a pessoa tinha uma noção errada do Messias. Então, levar uma noção errada do Messias, né, para o povo, dizer que Jesus era o Messias, mas não o Messias verdadeiro, o Messias conforme o pensamento deles, a cabeça deles lá, que estava toda deturpada, né, pelos ensinos farisaicos, né, não ia ser benéfico, né? Então Jesus primeiro queria ensinar para eles a verdadeira obra do Messias, o verdadeiro Messias bíblico, né? Para depois eles darem uma mensagem clara sobre o Messias, dizer que Jesus era o Messias, mas não seguindo as expectativas humanas, e sim o que estava na Bíblia, né? Então, é por isso que tem muito a ver na questão da cegueira, né? Que a gente também já leu, né? A cura da cegueira naquelas duas etapas, né? Porque os próprios discípulos de Jesus que andavam com Jesus, né? Viviam ali, né? Com Jesus, ouviam seus ensinamentos, participavam ali das suas obras de cura, de libertação. Eles próprios, né? Os apóstolos, os escolhidos, não estavam entendendo quem era, qual era o papel de Jesus como Messias. E não estavam querendo aceitar, né? Que ele ia passar pela morte e tudo mais, né? Então, quanto mais os outros, né? Então, essa cegueira, né? Que não foi fácil para se curar, né? Eles passaram por uma grande decepção, né? Quando Jesus morreu, quando Jesus foi preso, quando Jesus morreu, porque eles não tinham entendido. Então, é outra situação, né? Quando a gente não tem uma base doutrinária sólida, a gente pode passar por esse tipo de decepção, por esse tipo de crise, e às vezes a gente não resiste. Também depende da nossa comunhão com Deus também, né? Então, junta a falta de base doutrinária sólida com falta de comunhão com Deus, você pode ter uma queda muito drástica, né? Ou, como aconteceu com Pedro, né? Ser usado pelo inimigo
para desencaminhar algumas pessoas. E graças a Deus, Jesus, ele sabia o que estava fazendo, né? E ele não se permitiu deixar levar, né? Pelas tentações, pelas provações, que não foram poucas, né? Então, vindo da parte de um discípulo amado, né, como Pedro, né, foi uma prova forte, né, para Jesus. Por isso que ele reagiu dessa forma tão enfática, né? Ele não quis ali apenas repreender a Pedro, né? Ele quis repreender de todas as forças demoníacas e que estavam ali arregimentadas contra Jesus para fazer ele desistir da sua missão, usando ali Pedro, usando os fariseus, usando os herodianos, então, né, tudo que ele podia fazer. Quanto mais ia se aproximando, né, a morte de Jesus, mais essa opressão do inimigo, essa pressão do inimigo contra Jesus para fazer ele desistir da sua missão ia aumentando, né? Como a gente vê nos relatos que a gente vai ler ainda, né? Tudo que ele sofreu, né? Então era o inimigo ali agindo por meio das pessoas para fazer ele desistir. E graças a Deus ele não desistiu. Graças a Deus, né? Ele cumpriu a sua missão. E nós precisamos, né, também ter esse exemplo de Jesus, né? Às vezes, como ele falou, o seu inimigo serão os da própria casa, né? Quer dizer, às vezes a pessoa não quer ser nosso inimigo, mas por falta de conhecimento doutrinário, base sólida, né? Comunhão com Deus, etc., a pessoa acaba sendo usada pelo inimigo, né? E isso nos dói, nos machuca, porque são pessoas que a gente ama, pessoas que a gente gostaria de que também acreditasse como a gente, andasse com a gente no mesmo caminho, né? Então, vamos buscar a Deus, para não que não aconteça, né? O que aconteceu com Pedro. Isso foi um exemplo que ficou, né? Depois Pedro entendeu, né? Pedro passou por uma experiência muito forte, né? E uma decepção consigo mesmo muito grande, né? Consigo mesmo, né? Muito grande. Em certo ponto, com Jesus também, a expectativa dele sobre o Messias também, né? Foi frustrada, ele se decepcionou muito. Então, passou por tudo que passou, mas ele conseguiu superar, né? Se tornou um grande discípulo, um grande apóstolo. E hoje temos a história dele, temos cartas dele na Bíblia, né? E, enfim, e agora é a nossa vez, né? Agora nós somos os Pedros de hoje, né? Que estamos caminhando com Jesus e precisamos entender, né? Ter uma visão correta de Jesus, do ministério de Jesus. Primeiro, quem é Jesus para nós, como a gente viu no vídeo anterior, que Jesus perguntou para Pedro, né? E para os discípulos de Pedro respondeu corretamente, né? Então Jesus quer saber de você, quem ele é para você. E mais ele quer que você tenha uma visão correta, realmente. Você sabe o que Jesus está fazendo por você no céu agora? É algo a se pensar, né? Você sabe o significado da vida, da morte, da ressurreição de Jesus para você? Enfim, é muito importante nós conhecermos, termos uma base doutrinária, principalmente sobre Jesus, o que ele veio fazer, o que ele está fazendo, e, e também, como eu falei, uma comunhão íntima, diária, porque ele é nosso alicerce, né? Então, quando vierem, né, as tentações, as provações, que não venhamos ser decepcionados, quebrados, como aconteceu com Pedro, né? Porque talvez não tenha volta para nós, como aconteceu com Judas, né? Judas também tinha uma ideia deturpada de Jesus como Messias, mas também por falta de uma comunhão com Deus, né? Ele acabou cometendo um erro mais grave, né, do que Pedro. Porém, o principal erro de Judas foi não voltar atrás, né? Não é questão de não voltar atrás. Ele até quis voltar atrás, né? Mas assim, foi não se arrepender verdadeiramente. O orgulho dele, sei lá, só Deus sabe exatamente explicar o que aconteceu com Judas, né? Mas não teve volta para Judas, né?
Para Pedro teve, né? E é o que me diferencia de Judas, o que me diferencia de Pedro? Eu sou humano como eles, né? Então eu tenho que vigiar, tenho que prestar atenção quais são os meus verdadeiros sentimentos acerca de Deus, de Cristo e o que eu sei, né? Biblicamente falando sobre Jesus, o que ele representa para mim como eu perguntei para os meus irmãos, né? Da minha igreja há um pouco tempo atrás, né? Como é que está o nosso alicerce? Até que ponto nosso mundo pode ser sacudido sem que nós sejamos derrubados? Que fique essa reflexão para você. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, por mais essa lição, que o Senhor nos ajude cada dia a fortalecer nossa vida espiritual, na comunhão contigo, no estudo da tua palavra. Nos ajuda a conhecer, Pai, o que precisamos conhecer, para estarmos firmes e inabaláveis diante das provações que certamente sobrevirão à nossa vida. E com certeza muitas já estão acontecendo, Senhor, e precisamos, Pai, de Ti, da Tua força. Não nos permita, Pai, ser usados pelo inimigo para enfraquecer, para tentar desencaminhar muitos, Senhor. Às vezes, sem querer, nós falamos palavras que não vêm de Ti, mas do inimigo. E isso talvez por falta de vigilância, por falta de conhecimento, mas nos ajuda, Pai, a ser instrumento sempre Teu, Pai, e estar sempre do Teu lado fazendo a Tua vontade. Dá-nos um bom dia, nos proteja, guarde de todo o mal, fica conosco, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.